Nessa aula, vamos falar de alguns conceitos bastante relevantes para que você entenda todo o noticiário econômico e também os nossos relatórios, todos os termos que usamos durante esse período turbulento e que seja de fácil compreensão para você. Primeiro deles é em relação ao Circuit Breaker. O que é o Circuit Breaker? Bom, Circuit Breaker é um mecanismo que as bolsas têm, tanto aqui quanto lá fora, para paralisar os negócios em dias de fortes quedas no mercado. Para que isso existe? Circuit Breaker foi criado justamente para que os investidores parem as negociações, assimilem as notícias que estão surgindo e decidam se aqueles preços das ações estão corretos ou não, ou se a bolsa deveria acalmar um pouco mais. Até o dia 18 de março de 2020, tivemos 6 Circuit Breakers em menos de 2 semanas. Esse foi o recorde de números de Circuit Breakers na bolsa brasileira num período tão curto de tempo. Em outras crises do passado, como a crise de 2008, também tivemos vários Circuit Breakers, mas nenhum em um período tão curto de tempo. Como é que ele funciona? O primeiro estágio na bolsa brasileira é uma queda superior a 10% e aí a bolsa para por 30 minutos de negociação. O segundo estágio é quando a bolsa reabre e se o índice abaixa de 15% de queda, daí a bolsa para por 1 hora de negociação, o que tivemos na semana de 12 a 13 de março. E o último estágio é se o índice, depois de reaberto, ele passa de uma queda de 20% e aí a bolsa para por tempo indeterminado. Existe uma discussão muito grande se o Circuit Breaker funciona ou não, ou se na verdade ele aumenta o pânico, mas de fato ele é um instrumento que faz com que os investidores parem para assimilar as notícias e que voltem as negociações de uma maneira menos tumultuada, né? Então esse é o primeiro conceito, Circuit Breaker. O segundo conceito é o VIX. O que é o VIX? Talvez você nunca tenha ouvido falar do VIX, ou talvez já tenha lido sobre ele e não tenha entendido muito bem, mas o VIX é um índice de volatilidade, é o Volatility Index. Esse índice, ele basicamente mede qual que é a volatilidade que está implícita nas opções do índice S&P 500. Bom, é muito complicado, é complexo, eu sei. Porém, o que é importante dizer? Esse índice está medindo qual a volatilidade esperada para o mercado americano para os próximos 30 dias pelos investidores que estão negociando as ações lá nos Estados Unidos. Se esse índice está em um patamar muito alto, como vocês estão vendo no gráfico aqui, basicamente ele mostra que os investidores estão esperando forte volatilidade de preço daqui para frente e isso indica um aumento do medo dos investidores. Então por isso que o Volatility Index, o VIX, também é conhecido como o índice do medo. Em períodos de crise anterior, o VIX também tende a subir muito fortemente porque os investidores precificam um cenário de maior volatilidade nos preços das ações e também maior incerteza para onde vai o mercado, por isso que o VIX é muito utilizado nesses tempos turbulentos. O terceiro jargão que utilizamos muito é o famoso hedge. O que é hedge? Hedge vem do inglês proteção. Então hedge nada mais é do que ter mecanismos de proteção de investimentos e proteção da sua carteira, que podem ser tanto opções, como comprar opções de venda ou uma série de estratégias de opções para proteger uma carteira em renda variável, quanto pode ser também investimento em outros ativos que tenham menor risco ou que tenham um risco descorrelacionado com o ativo da sua carteira. Vou dar um exemplo muito clássico, que é o exemplo do ouro. O ouro sempre é utilizado como um mecanismo de proteção da carteira, porque historicamente o ouro tende a ser pouco relacionado com outros ativos. Então, em momentos turbulentos, o ouro, em geral, no passado, tendeu a performar melhor. Estamos vendo durante essa crise realmente que o ouro também teve performance positiva nos últimos meses. A última coisa que eu queria ressaltar é o famoso risco país, que esse, sem dúvida, todo mundo já ouviu falar sobre o risco país. O que é o risco país? Risco país nada mais é que é o custo de proteção ao crédito de um título dos países, tá? Então, existe o risco das empresas, tá? Existe o custo de proteção dos papéis de empresas, dos créditos, né, corporativos, como existe esse mesmo custo de proteção aos papéis de governos. Então, funciona muito como um seguro de um carro, um seguro de vida, enfim. Se aquele seguro, se tiver uma sinistralidade no seu carro, aquele seguro vai te pagar
o valor total do seu veículo. A mesma coisa acontece com o famoso risco país, ou seja, os investidores eles pagam um seguro, eles compram um seguro quando eles têm papéis daquela empresa ou daquele país. E por isso, se o governo daquele país tem dificuldades em pagar suas dívidas, eles podem exercer esse seguro e receber 100% do valor de face daquele título. Por isso que em momentos de crise sempre vemos o risco país subindo fortemente, que tem a ver muito com aversão a risco, tem a ver muito com o que eu falei na aula anterior de fluxo de capitais para fora do Brasil, e isso é o que tem acontecido e feito com que o risco país subisse nas últimas semanas. Porém, ainda vemos um cenário que o risco país brasileiro está muito longe de onde esteve em crises passadas. Existe uma diferenciação grande do cenário atual até agora, estamos aqui no meio de março, versus crises anteriores. Em crises anteriores, juros subiam fortemente no Brasil, o risco país subia fortemente no Brasil e você tinha uma recessão. Isso tinha um impacto para as companhias brasileiras devastador, porque não só elas perdiam receita, como o custo do dinheiro subia bastante e também o risco país, o prêmio de risco subia bastante. Isso fazia com que a bolsa brasileira sempre foi o pior ativo para ter em tempos de crise. O que estamos observando agora é sim, curva de juros subindo, risco país subindo durante essa crise, porém muito menos do que vimos em crises anteriores. Então, isso até fez com que o Banco Central conseguisse cortar juros em um cenário de crise lá fora. Isso é uma novidade no Brasil. Nunca tivemos isso no passado. No passado, o Banco Central sempre teve que subir juros durante uma crise para estancar a saída de capital do país, e isso acabava tendo aquele efeito devastador sobre as companhias brasileiras. Última coisa que eu queria falar para terminar essa aula é olhar um pouco para frente e lembrar que crises passam, as crises não duram para sempre, e sempre em momentos de crise é importante ter uma visão de longo prazo e lembrar que investidores que fizeram aportes de capital durante períodos de baixa têm um potencial de ganho muito maior lá na frente. Obviamente, em um cenário de volatilidade extrema, como estamos vendo no momento, a nossa sugestão é para que aportes sejam feitos ao longo do tempo e que os investidores não façam grandes apostas em um momento único. Por quê? Porque se os ativos vierem a cair mais de preço, isso vai impactar bastante o sentimento do investidor, e as pessoas podem se assustar em níveis de preço mais baixo, e isso é muito ruim. Portanto, é importante manter cautela, ter essa visão de longo prazo e lembrar que em momentos de crise, geralmente são bons momentos de entrada no mercado acionário, e fazer isso ao longo do tempo e com um percentual do seu portfólio, que o nosso analista de alocação vai falar em aulas mais para frente, que permitam volatilidade no seu portfólio. Então, pensar em mercado de renda variável, pensar no longo prazo, pensar em um percentual do seu patrimônio que você não vai precisar desse dinheiro por alguns anos e que você possa sim ver volatilidade de preços ali e que você vá construindo o seu portfólio, vá acumulando capital em ações de empresas boas, de qualidade, com bons fundamentos, bem geridas ao longo do tempo. Isso é muito importante quando a gente pensa em mercado de ações, é sempre pensar no longo prazo. Difícil dizer, bom, Ferreira, quanto tempo vai durar essa crise? Vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Isso ninguém sabe. Porém, o que a gente sabe é isso, que as crises passam e depois que a crise passa, todos aqueles estímulos do governo voltam a funcionar, a economia volta a funcionar, as pessoas voltam a consumir, voltam para uma vida normal e isso faz com que preços de ativos voltem a normalizar. Então é importante sempre ter isso em mente, pensar no longo prazo, manter a calma em momentos difíceis, até porque a crise atual não é só uma crise do mercado financeiro, mas também é uma crise de saúde. Então é importante cuidar da sua saúde, cuidar da saúde dos seus familiares e no mundo dos investimentos ter essa cautela, carteira diversificada, pensar no longo prazo e é isso, pensar com otimismo que as coisas vão passar e vão trazer várias oportunidades nesse momento que os preços estão mais voláteis. Obrigado.